Você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a nossa Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 4 e 5, que dizem assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E Saulo, ele estava cego de acordo com as suas ideologias. É isso que a religião faz. Pessoas religiosas, elas querem destruir, elas querem aniquilar. Enquanto pessoas que estão vivendo o verdadeiro cristianismo, que estão de fato sendo cristãos verdadeiros, lavados e remidos pelo Senhor, são facilitadores de propósitos alheios. São pessoas que não vão colocar uma pedra de tropeço para destruir aquilo que Deus está chamando nesse tempo, mas serão pessoas usadas por Deus para ajudar outras pessoas a gerarem aquilo que elas precisam gerar nesse tempo. E o que a gente precisa entender, que a religião, ela mata, ela destrói. A religião, ela é hipócrita, ela é enganadora. Mas um cristão que está verdadeiramente alicerçado no Senhor, ele trabalha pela paz. Ele busca verdadeiramente fazer a obra de Deus e ele se alegra quando o evangelho é genuinamente pregado. E a gente precisa parar para analisar quem nós estamos sendo. Aonde está verdadeiramente o nosso coração? Quais são as nossas reais intenções? Porque a religião, ela arde em ciúmes, ela arde em inveja. A religião, ela acha que as coisas de Deus são para se autopromover. Pessoas religiosas estão preocupadas, tão intencionadas em destruir o propósito de outras pessoas, que elas fazem de tudo, inclusive passam por cima de princípios, para cumprir aquele desejo desenfreado de destruir a vida alheia. E nesse tempo nós precisamos nos perguntar, será que nós estamos vivendo à luz da palavra do Senhor? Ou será que nós estamos agindo como Saulo? Hoje nós o chamamos de Paulo porque ele teve sua vida transformada, não apenas o seu nome, mas ele se tornou um dos maiores evangelistas. As cartas que Paulo escreveu, elas propagam até hoje. Mas anteriormente ele era um perseguidor, um homem extremamente que ia contra os princípios do Senhor. Então, todas as vezes que você perseguir alguém, todas as vezes que você não querer que a obra de Deus aconteça na vida de alguém, você não está perseguindo aquela pessoa, você está perseguindo o Senhor. Porque quando Deus tem algo na vida de alguém, é algo que Deus colocou. Então, não seja tu um perseguidor. Lembre-se, quem é que pode lutar contra Deus e vencer? Ninguém, queridos. Então a gente precisa hoje alinhar as nossas emoções, colocar o nosso coração no lugar certo e não nos deixar levar pelas intenções, pelos pensamentos, pelas ideologias erradas. Hoje eu vejo muitas pessoas querendo viver isso ou aquilo. Não queira copiar o propósito de ninguém, mas queira funcionar no lugar aonde Deus te colocou. Queira viver o chamado de Deus para a sua vida. Não seja uma cópia barata. Tal pessoa foi chamado para isso, mas se você não foi, não queira seguir. Busque um alinhamento com Deus hoje. Diga para Ele: Espírito Santo, eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Não faça nada que não foi direcionado por Deus. O que é espiritual na nossa vida é seguir a vontade do Senhor. Alguns foram chamados para pregar, outros foram chamados para o altar, uns foram chamados para serem famosos. Deus, ele levanta nomes de pessoas não para levantar, para exaltar, porque Deus não tem compromisso com o ego humano. Deus levanta pessoas que estão vivendo na verdade do Senhor. É por isso que nós precisamos andar na verdade, falar a verdade, ter um caráter aprovado por Deus. Então, se hoje você é uma pessoa que está extremamente ferida, extremamente machucada, procure a cura que vem do Senhor.
Porque se você quer ser usado por Deus para ser alguém que vai ser usado para ajudar outras pessoas, você precisa ser curado, porque você só pode curar aquilo que você ama. Você só pode ministrar aquilo que você ama. Então, se você está constantemente ferida, você vai ferir outras pessoas. Então, a gente precisa ir o quê? Na raiz do problema. Quem sou eu? Quais são as feridas que eu carrego? Existem leões e ursos que a gente já enfrentou que ninguém nem sonha, ninguém nem imagina. Então, existem guerras que a gente venceu no silêncio, no secreto. Eu vi uma frase outro dia que eu achei essa frase muito bonita, que dizia assim: nós somos sobreviventes de histórias que nunca contamos a ninguém. Então todos nós carregamos traumas, carregamos dores que a gente precisa parar para sermos tratados. Porque se você não for curado da ferida da rejeição, do abandono, da traição, você vai ficar constantemente querendo ser honrado, vai ficar constantemente querendo receber atenção. Aí vai se tornar uma pessoa carente, uma pessoa insuportável de se conviver, porque ninguém pode preencher as lacunas, os vazios do nosso coração, somente a presença de Deus. Então esse é o tempo de sermos pessoas maduras, precisamos amadurecer, para que nós venhamos viver à luz da palavra do Senhor, para que venhamos verdadeiramente praticar aquilo que a Bíblia nos diz. E eu acho lindo a história de Paulo, que antes ele se chamava Saulo. Ali ele tem um encontro com o Senhor e ele fica cego. E Deus vai mandar ao encontro dele um homem chamado Ananias. Ananias cumpriu o seu propósito. Deus manda Ananias ir ao encontro de Paulo, para que os olhos dele fossem abertos, para que as escamas caíssem. Ananias foi um homem tão comprometido, tão ligado com Deus, que ele obedeceu ao Senhor. Mesmo Paulo sendo anteriormente aquele Saulo que perseguia cristãos, Paulo, anteriormente, quando ele era Saulo, quando ele vivia na sua vida antiga de perseguição, ele consentiu com a morte de Estevão. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava consentindo com isso. E Ananias, ele teve aquele temor ali de início, teve aquele medo, mas ele foi corajoso e obedeceu ao Senhor. E ele cumpre ali o chamado de Deus na vida dele. Então a gente precisa entender que cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem algo específico para fazer. E veja o que a palavra vai nos dizer lá em Atos capítulo 9, versículo 15. Olha o que Deus disse para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus escolheu Paulo para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, Paulo, ele foi escolhido. Será que Deus ele pode te usar nesse tempo como um Ananias para que os olhos de Saulos que estão por aí sejam abertos e eles venham a se tornar Paulos? Será que Deus ele pode te usar como um arco para lançar as flechas que ele quer enviar nesse tempo para pregar o evangelho? Ou será que você vai ser uma pedra de tropeço na vida do teu irmão? A escolha é agora. Você vai se entregar à carnalidade, às invejas, às divisões, ou você vai ser alguém usado? Já pensou se Ananias dissesse: eu não, eu ir lá ao encontro daquele homem, ele nem é digno disso. Quem tinha que ser era eu. Já pensou se Ananias dissesse isso? Mas Ananias entendeu que a palavra do Senhor tinha que ser anunciada. Ananias ele não fez como Saul. A palavra vai nos mostrar que Saul sentiu ciúmes de Davi. E toda pessoa que se entrega à carnalidade, que se entrega às emoções, que vive por aí com inveja, querendo atrapalhar o processo de Deus na vida de outras pessoas, vai morrer segurando uma coroa. E quando eu falo de morte, não estou falando somente de morte física, mas de morte também espiritual. Porque antes de Saul ele morrer fisicamente, ele já tinha morrido espiritualmente. Saul ele foi desobediente à voz do Senhor. Ele não seguiu aquilo que o Senhor gostaria que ele seguisse. Ele preferiu o louvor dos homens do que agradar ao Senhor. Mas, queridos, as pessoas que Deus está chamando nesse tempo são pessoas que não se importam
com elogios, como também não se importam com críticas. É por isso que existem algumas vergonhas que a gente precisa passar. E a gente às vezes não entende, por que Deus está me submetendo a isso? Por que Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida? Porque eu estou sendo tão exposto. É porque Deus, ele quer matar essas coisas ruins dentro de nós, para que nós venhamos ser pessoas comprometidas com o reino de Deus e não com a opinião alheia. Porque o que as pessoas pensam muda constantemente. Mas aquilo que Deus sabe ao nosso respeito, isso é eterno. Deus, ele não vê como o homem vê, o Senhor, ele está atento aos corações. Então, cuidado com as preocupações excessivas, cuidado com as mágoas, com as maledicências, com as carnalidades. Esbofeteie a sua carne, faça o que a Bíblia te ensina, lute. Se hoje há em você sentimento de rivalidade, sentimento de maldade, de inveja, se hoje você quer copiar o que outra pessoa está vivendo, porque você acha que aquilo dali é para você, mas você não consultou o Senhor, você nem sabe qual é a opinião de Deus, eu te convido hoje a se arrepender dessas imaturidades e buscar em Deus, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida. Porque nós iremos funcionar e dar frutos naquela função que Deus nos convocou. Porque Ele conhece o nosso interior, Ele sabe o que Ele projetou e colocou dentro de nós. Então essa é a hora de você descer à casa do oleiro e falar com o Senhor, me refaça se preciso for, mas eu não quero ser essa pessoa que eu estou sendo. Eu quero verdadeiramente andar de acordo com a tua palavra. Eu quero viver os teus propósitos. Então seja hoje um facilitador do reino de Deus. Não seja mais aquela pessoa que vive por emoções, porque pessoas que não se arrependem, pessoas que estão constantemente dizendo que são uma coisa, mas não é, que usam a religião como uma roupa, como uma capa, ou até mesmo como um acessório, são pessoas que correm um risco muito grande de chegar naquele grande dia e o Senhor dizer: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. E você ficar: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso e aquilo. Já pensou o Senhor olhar para você e dizer: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço? Essa é a hora, esse é o momento de você verdadeiramente se arrepender. Essa é a hora de você abandonar as coisas que não agradam ao Senhor. Chega de picuinhas, de divisões, de dissensões. Essa é a hora de nos unirmos para que a mensagem do Senhor venha a ser propagada. Que Deus venha te usar nesse tempo como um agente do reino dos céus. Uma pessoa realmente comprometida, que não se entrega às vaidades, ao ego, às emoções, mas que entende que é sobre almas, é sobre vidas, é sobre pessoas que precisam ser resgatadas. Tem muita gente aí que está perdendo a vida e infelizmente está indo para o inferno. E eu creio que isso entristece o coração de Deus. Então a gente precisa se preocupar com as almas. A gente precisa amar pessoas. A gente só pode ser usado por Deus para discipular, para curar, para cuidar, quando nós estamos verdadeiramente amando, quando o amor de Deus ele está dentro de nós. E sabe quando que você verdadeiramente ama? Sabe quando você é um cristão de verdade? Quando você perdoa. Quando você luta contra a inveja, contra a maldade. Quando você luta contra as maledicências. Sabe quando a tua língua coça para falar alguma coisa ruim, negativa sobre alguém? E você diz não. Eu esbofeteio a minha carne e eu digo sim para a vontade de Deus e não para a minha carnalidade. Esse é o coração que Deus quer gerar em nós. Pessoas vão nos ferir ao longo do caminho e o que nós fazemos com isso faz toda a diferença. Então busque hoje o remédio para essas feridas, para que elas virem cicatrizes e você possa mostrar para o mundo que você foi curado por Deus. E as pessoas olhando para essas cicatrizes dirão: eu creio que as minhas feridas também serão curadas. É para isso que nós precisamos estar ligados com Deus. É para que pessoas venham ser salvas. É para isso que nós precisamos estar ligados com o Senhor. É para que o reino de Deus, o amor do Senhor venha transbordar dentro de nós.
É para isso que Deus chama pessoas para pregar o evangelho, chama pessoas para discipular outras pessoas, Ele chama pessoas para liderar, não é para se aparecer, não é para receber honrarias, isso ou aquilo, não é nada disso. É sobre Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa é a hora de você tomar uma decisão na sua vida, quem você quer ser. Você quer ser um Saul que sai atacando, que sai destruindo, que joga lança para destruir o propósito de Deus na vida de Davi? Ou você vai ser o profeta Samuel que vai ungir muitos Davis por aí, para que esses Davis venham ser usados por Deus para reinar de acordo com a vontade do Senhor, para fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus? Quem você vai ser? Os irmãos de José que jogam ele no buraco e diz: agora vamos ver o que será dos seus sonhos. Ou você vai ser o faraó que Deus vai usar para colocar José como governador. Então a gente precisa entender para que você quer essa influência. É para que o reino de Deus seja propagado ou é para o seu ego? A influência que Deus te entrega nesse tempo é para que uma obra maior, que algo extraordinário venha acontecer. Então, será que você pode ser um servo de Deus ou você vai ser uma pedra de tropeço na vida dos outros? Por isso, pare para refletir hoje. Se você está ferido, não fique jogando um contra o outro. Não fique criando situações e conflitos. Não seja uma pessoa tóxica. Seja uma pessoa que Deus vai usar como agente de cura. Que Deus te abençoe e que essa palavra ela possa falar poderosamente ao teu coração. Fique em paz.